Olá, gostaria de cumprimentar aí a todos que acompanham o nosso canal do YouTube, nossas aulas, né? É de direito, tá? Hoje o nosso tema aqui é falar sobre a vigência das normas legais dentro de uma sistemática da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e também sobre o conceito de validade das normas jurídicas, né? Conceitos aí bastante próximos, né? E que, se não tivermos cuidado, pode gerar uma grande confusão, né? Boa parte da teoria do direito, né, discute, né, conceitos como vigência, validade, eficácia, efetividade, efeitos, né, todas aí interfaces com relação ao funcionamento das normas jurídicas e do seu aspecto mais teórico, do seu aspecto mais prático. Mas hoje, os nossos conceitos aqui são os conceitos de validade e o conceito de vigência, tá? Primeiro, vamos ao conceito de validade, né? Dizer que uma norma jurídica é válida significa dizer para o ordenamento jurídico, né? E aí para isso me aproprio, né, da obra de Norberto Bobbio, né, sobre norma jurídica, tá? Então, para que nós possamos afirmar que uma determinada norma jurídica ela é válida, né, primeiro que existe um campo formal de validade, né? Isso é importante delimitar, né? Não significa validade no sentido de justiça, de legitimidade, de aceitação social. Válido significa dizer que aquela norma ela integra, né, o rol de normas do ordenamento jurídico, dizer que aquela norma ela está perfeitamente inserida, né, dentro de uma estrutura, né, de um sistema jurídico de uma determinada sociedade, tá? E obviamente que se nós, como membros da sociedade, temos que seguir regras, as regras também precisam seguir regras, né? Quando o Estado decide criar uma determinada nova norma jurídica para a sociedade, o Estado ele já está estabelecido preteritamente ao Estado qual é o roteiro a ser seguido, né? Qual é o devido processo legal, né? Qual é o modelo a ser observado, quais são os atos que o Estado tem que praticar para que ele possa criar aquela norma jurídica com validade, né? Para que aquilo que o Estado cria e chama de norma não seja depois declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, né? Ou que possa ser declarado ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Ou que possa ser considerado, né, incompatível com o ordenamento jurídico, né? Falo aqui especificamente de uma lei, mas pode valer para qualquer norma jurídica, né? Se a norma jurídica criada não estiver em total acordo com as condições e os pressupostos exigidos, né, pelo ordenamento jurídico, aquela norma não tem nem validade, né? Ela não vai ser obrigatória porque ela nem tem validade, né? Ela pode produzir os efeitos durante um tempo, mas em algum momento o sistema vai invalidar essa norma e vai retirar a sua força de obrigatoriedade, né? Então, essa norma jurídica, né, que não tem validade é aquela norma jurídica defeituosa, é aquela norma jurídica viciada, é aquela norma jurídica que foi feita em desacordo com os pressupostos do ordenamento jurídico, né? E quando nós olhamos para o ordenamento jurídico, né, qual é o pressuposto de validade para uma norma, né? Essas condições, esses pressupostos, eles estão sempre presentes em uma norma de hierarquia superior a ela, né? Dentro da aplicação do conceito da teoria da pirâmide de Kelsen, né? Então, se eu quero criar uma norma X, né, eu preciso olhar para a sua norma superior de referência dentro da pirâmide do direito, e a norma superior de referência vai dizer quais são as condições que aquela norma tem que ter para que ela tenha validade e seja reconhecida como uma norma válida no ordenamento jurídico, né? Do contrário, aquela norma jurídica vai ser considerada uma norma jurídica inválida, viciada, né? Que em algum momento tende a ser invalidada, né? Alguém vai ser prejudicado pela norma em algum momento, vai sofrer os seus efeitos e vai certamente alegar a sua invalidade, né? Não o seu conteúdo, né, mas a sua invalidade. Agora, o conceito de vigência está relacionado com a possibilidade de uma lei produzir os seus efeitos no ordenamento jurídico, né? Muitas vezes o Estado cria uma lei, muitas vezes o Estado cria uma nova norma jurídica, né? Mas aquela lei ela ainda não está autorizada a produzir os seus efeitos, né?
muitas vezes esses efeitos só vão acontecer em um momento futuro, justamente para se garantir à sociedade um período, um prazo de adaptação, sobretudo em razão do princípio da segurança jurídica. Tá? Não é aconselhável, não que não seja proibido, né, pelo artigo 1º, mas não é aconselhável, segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que a República crie leis de surpresa para a sociedade. Então a ideia, né, é que essa lei, uma vez criada, ela entre em vigor, ou seja, ela passa a ter uma autorização do ordenamento jurídico para produzir os seus efeitos depois de um tempo determinado da sua criação. Né? Então o conceito de vigência está relacionado à autorização que uma lei possui para produzir os seus efeitos na sociedade, ou seja, para ser exigida, né, da sociedade, para que tenha o seu comportamento, né, para que os membros da sociedade tenham os seus comportamentos exigidos baseado na nova lei. Isso não necessariamente quando a lei for criada, mas sim quando a lei tiver autorização para produzir os seus efeitos. Neste momento, a lei entra em vigor. Tranquilo? Bom, esse é o nosso conceito teórico hoje, tá? Agradeço aí a atenção de vocês. No Brasil, as leis entram em vigor, via de regra, 45 dias depois de oficialmente publicadas, tá? E lembrando que o conceito de vigência não se confunde com o conceito de validade. Qualquer dúvida, pergunta, comentário, dica, né? Estamos aí super abertos ao diálogo, em qualquer dos nossos canais nas redes sociais. Um forte abraço.